Boa noite, pessoal. Esperando aí a galera entrar. Oi, Elaine. Tudo bem? Tô aguardando aqui a Camila. Aí, ela tá entrando. Entrou. Boa noite, Camila. Olá, boa noite. Deixa eu me Tudo arrumar. bem? Tudo bom? Tá Tá arrumada, tá linda. tudo direitinho? Tô te ouvindo bem. Então tá. Pessoal também aqui que já entrou no chat, quem vai entrando, as perguntas elas ficam aparecendo para mim. Acho que para você acaba não aparecendo. As Aham. pessoas que vão entrando e aí se surgirem algumas dúvidas, perguntas, eu vou mediando, tá bom? Tá ok. Boa noite, Neto, seja bem-vindo. Acho que hoje teremos aí seguidores da Camila e seguidores meus, né? É isso aí. Bem, hoje nós estamos aqui com mais um dia da maratona Eu Meto a Colher. Trouxe minha colher hoje de novo. E nós estamos aqui já quase chegando, né, na reta final, penúltimo dia, começamos dia 13. Então, dia 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hoje é o sexto dia, é isso? Sexto ou sétimo? Já tô perdida. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sétimo dia da nossa maratona. E amanhã é o encerramento. Hoje tem uma convidada ilustre, se vocês já viram, né, os posts que eu coloquei desde ontem, coloquei nos stories, abri caixinha de perguntas. É a advogada Camila Mendes. Ela esteve aqui com a gente em algumas lives, as que ela não conseguiu estar participando, né, no chat. Ela assistiu em outro momento a gravação. Mulher ocupada, sabe como é, né? Na verdade, gente, acho que é difícil a gente conseguir. Eu tava falando isso com a Camila. Foi hoje, né, Camila, que eu falei que eu também não consigo assistir live das pessoas. Isso. Eu gosto de, né, algumas pessoas que eu sigo, alguns outros psicólogos, e eu acabo assistindo a gravação. Né? Então, esse recurso agora que a gente tem de deixar aqui no Instagram TV como gravação, eu achei ótimo. Achei bem legal mesmo. Então, pessoal, vai entrando e depois, a gente hoje é um bate-papo, né, de perguntas e respostas, com algumas perguntas que vocês deixaram lá na caixinha que eu abri nos stories. E a gente vai conversando sobre essas demandas que vocês mandaram aqui pra gente, algumas dúvidas jurídicas que ela vai poder tirar aqui pra gente. Mas quero que você comece se apresentando, Camila. Quem é você? O que você já fez na vida? Quanto tempo você é formada? Conta um pouquinho aí da sua história profissional pra gente. Primeiramente, boa noite, pessoal, amigos da Pri, amigos da Camila. Foi um prazer participar aqui com você dessa live. Eu sou advogada já há 9 anos, mais ou menos. Trabalhei muito tempo na Defensoria Pública, né, ajudando aí pessoas que não têm condição financeira de contratar um advogado, né? Trabalhei também junto à assistência jurídica no Campo Limpo, né, na região aqui próximo. Tive contatos, né, com muitas pessoas na área da família, né, a gente conversa bastante, e também na área criminal, né, minha especialização no criminal, mas agora eu estou mais. Hum, Atualmente eu trabalho no escritório Matias Cardoso, lá nós temos uma equipe muito grande, né, de advogados.
especialistas em várias áreas e estou me especializando cada vez mais nessa questão da família, né, que é um âmbito bem procurado nos dias de hoje. Uhum. Beijo. E para o pessoal que ela falou Campo Limpo, né? Ela também é daqui da região de São Paulo, né? Então é Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, não é Campo Limpo Paulista, né? Nenhuma cidade do interior, né? Porque como a gente fala aqui com pessoas até de outros países, né? Para vocês se situarem na geografia aí que ela falou. E você é formada então há 9 anos e hoje você trabalha. A maior quantidade de casos que você atende hoje seria de qual área? Atualmente na família, né? Há alguns Uhum. anos atrás fiquei muito tempo no criminal, né? E agora, atualmente, estou especialista na área da família. E você, quando trabalhou na área criminal, quanto tempo que você ficou nessa área? Por que que você se interessou por essa área? Conta um pouquinho pra gente. O crime é né, os olhos brilham, né? É uma área assim bem dinâmica, né? Então essa questão para mim foi bem interessante, né? Fiquei na Defensoria Pública 2 anos, trabalhei no Fórum Central da Barra Funda, no criminal. Uhum. O João Atuei. Mendes, não é? Oi? É o João Mendes? Não, não. João Mendes é o cível. O criminal Uhum. é o Mário Guimarães. É o central do crime, né? É o Mário Guimarães. Uhum. O João Mendes é o central cível. E atuei 2 anos lá. Foi experiências muito boas. Bacana. Então vamos aí para as perguntas que o pessoal mandou pra gente. Legal. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Bora lá. Bem, tivemos aqui algumas perguntas. Vamos começar por essa aqui. Não sei se aparece para você. Aparece para você? Aparece, aparece sim. Ah, bacana. Qual estado do Brasil ocorrem maiores violências contra a mulher e qual o maior tipo de crime? Aqui nós falamos, né, sobre os 5 tipos de violência previstas dentro da Lei Maria da Penha, que são a violência física, violência patrimonial, violência moral, violência psicológica, violência sexual. Acredito que é esse tipo de crime assim que ele quer saber, além de feminicídio ou qualquer outro, né? E você tem esses dados para a gente? A, assim, a questão dos crimes, né, praticados contra as mulheres é uma questão que a cada dia vem aumentando, né, conforme já foi falado aí nos seus vídeos anteriores, muito bem explanado, né. Atualmente, Minas é o campeão em mortes, né, contra a mulher, e também não dá para a gente especificar melhor esses dados, porque muita gente, eu tô suando, né? Porque muita gente não denuncia. Tem muita mulher ainda que sofre calada, tem muita mulher que tem medo, tem muita mulher que não vai atrás dos seus direitos, né? Então, a gente não pode confiar totalmente nesses dados. Eu, Uhum, particularmente, acredito que ainda há um mito, né? Aquela questão machista, o homem ele se sente superior à mulher, né? E por conta disso ele se acha no direito de bater, de ameaçar, de, nelas, né? De expor toda a sua raiva e todas as suas frustrações. Então, e infelizmente a gente não pode falar com 100% de certeza todos esses dados, porque é muita coisa oculta, muita coisa que, muito embora estamos em 2020, né, não seja denunciado. É triste, mas é real. sim. E essa semana a gente teve, né, um exemplo, inclusive acho que ontem eu postei um vídeo daquele médico que se diz psiquiatra, né, e com um discurso totalmente misógino, burro e imbecil, dizendo que o declínio da democracia desde que as mulheres tiveram direito ao voto, né? Verdade. É surreal você ouvir isso de uma pessoa com mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram e ele estava participando de uma live no,
num portal que é bem grande também, que eles têm um curso, é Pátria Educadora. Eu esqueci o nome do portal deles, gente, é Brasil alguma coisa, esqueci mesmo. E é um absurdo, né? Você vê esse tipo de coisa e esse tipo de discurso, realmente, a gente sabe que existe muita subnotificação. E o que que você acha que faz com que as mulheres tenham esse medo de denunciar? Você acredita que existe ainda muita descrença no poder judiciário? Também, né, é um dos fatores, não é o único. A descrença no judiciário, também a questão social, né? Eu acredito que elas não queiram mostrar para o outro que a sua família não está bem, que a sua família não vai bem, não é? E talvez voltar às origens ali, a questão familiar, né? Às vezes, você como psicóloga pode me dizer melhor sobre isso, mas acredito que a mulher, ela tem muito aquela questão de, se eu denunciar, talvez eu estarei desunindo a minha família, né? Então eu vou sofrer calada. E é totalmente errado isso, porque ela está ensinando isso para os filhos ou para os outros, para quem vê essa situação, que é assim que tem que agir, e é o errado, né? A questão do judiciário, ela tem mudado bastante. Antigamente, até vi em algumas lives anteriores, falando que as mulheres são atendidas por mulheres, por homens, né? E aí ainda são escrachadas por eles, né? Uhum, sim. Atualmente isso tem mudado, tá? Inclusive na cidade de Taboão da Serra, tem agora também os guardas municipais a favor da família. Então, quando uma mulher denuncia, quem vai atendê-la é outra mulher. Isso tem mudado, né? As polícias, principalmente a polícia militar, né? Todo o meu respeito a todas as polícias, mas a polícia militar, ela tem muito essa visão, tá? Família, diferente de muitos atendimentos da polícia civil, mas isso é uma outra questão, né? A polícia militar, ela tem feito treinamentos intensivos também para essa questão de atendimento às famílias e voltado à mulher. É algo que demora, não é do dia para a noite, mas a gente vê que está sendo mudado e que a gente vai alcançar aí muitas mudanças boas para essa questão aí da mulher, né? Voltar mais para a mulher. E o que eu costumo dizer, mesmo nas lives que eu trouxe, aqueles exemplos, né, de um policial que atende mal, de um médico, às vezes quando vai fazer um corpo de delito, aqui em São Paulo, né, o hospital de referência é o Perola Byton, para pessoas que sofreram violência sexual, por exemplo, que não tem uma sensibilidade, né, às vezes uma outra mulher até não tem essa sensibilidade. Então a gente também tem que desmistificar isso, né? Eu Tá. mesma já Sim. trabalhei na rede pública, né? Tanto saúde quanto assistência. Por 7 anos trabalhei aqui na periferia de Taboão da Serra. E já fui discutir caso, né, em delegacia da mulher, já fui a fórum e já tive, enquanto profissional, na hora de discutir o caso, ter um péssimo atendimento por parte de outra mulher e não por parte de homem. Né? Então a gente também sabe que é um processo de educação, é isso que. E a gente também não pode generalizar. Né? Então eu acredito que semana passada mesmo, ou semana retrasada, não lembro, eu fiz uma série de vídeos no YouTube sobre o que o psicólogo não faz, por conta de um psicólogo charlatão aí que abusou sexualmente de várias pacientes dele e tudo mais. Agora, só por causa disso, né, porque teve esse psicólogo, todo psicólogo não presta, ou porque teve algum advogado, né, então acredito que tua profissão, como a minha, também tem muitos estigmas, né, e a gente tem que mesmo conversar sobre isso e estar atentas a não cair, né, nessas armadilhas. Eu E acredito isso, que a convivência, né, o dia a dia, às vezes leva a pessoa a isso, né? Tá sempre vendo os mesmos problemas, as mesmas coisas. Muitas mulheres que se arrependem, denunciam e se arrependem. Ah, não, coitado, ele vai mudar. E aí, naquele profissional acaba gerando uma certa raiva, não sei, aquele profissional vira de pedra, né? Então ele acaba levando cada caso como se fosse um só, né, algo específico e não mais a fundo como deveria, né? Isso é bem o que acontece mesmo.
E até uma dúvida que acho que a maioria das pessoas tem. A gente sabe que bem antigamente mesmo, para fazer uma denúncia, né, de violência física, era necessário que a vítima representasse. Hoje isso mudou, a gente sabe que não precisa. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu já falei, né, mas eu gostaria que você, como advogada, falasse. E eu queria também que você falasse dessa questão do arrependimento. Vamos supor, eu sofri uma violência por parte do meu companheiro. E seja ela qual for, física, sexual, moral, qualquer uma delas. E eu fui lá e fiz a denúncia. Eu posso retirar a queixa? Como que funciona hoje esse rito processual? Antigamente podia, né? Hoje em dia não mais, por conta dessa questão das mulheres se arrepender depois de 2, 3 dias, cair na lábia de novo, né, do parceiro e não representar, né? Como funciona isso para as pessoas que não têm essa vivência entenderem melhor, né? A gente vai até uma delegacia e registra uma ocorrência. Essa ocorrência, ela por um inquérito policial, é onde o delegado ele junta todas as informações necessárias, faz investigação, vai com o policial até o local, ouve pessoas, ouve testemunhas, elabora, né, um relatório final e aí ele entrega isso para o promotor de justiça dar início ou não a então uma ação judicial. Tá? Então tudo se inicia com um boletim de ocorrência. Hoje em dia você denunciou, registrou seu boletim, ele vai seguir normalmente, né? O delegado ele vai fazer as investigações, vai gerar um inquérito policial e esse inquérito policial vai para as mãos de um promotor e que aí sim dará o início, né? Denunciando ali o abusador, a pessoa, né? É assim que funciona. Antigamente não, antigamente as mulheres denunciavam, aí o marido falava, não, eu vou mudar, eu não sou mais aquele, vamos voltar, apela para o sentimental, olha a nossa família sendo destruída, né? E aí ela deixava para trás. Até a segunda, terceira, quarta vez, e muitas foram mortas, né? Muitas foram mortas Uhum. aí, infelizmente. A gente tem casos bem específicos aí de pessoas que desistiram de dar prosseguimento à ação e infelizmente não prosseguiram com a vida. Uhum. E a gente sabe que também, né, existe além desse sentimentalismo, que às vezes eles tem também a questão da coação, da ameaça, né, da violência mesmo. Se você for aí, eu vou te matar, vou matar nossos filhos, vou matar sua mãe, vou matar o papagaio, o cachorro. Então, às vezes ela também tem tinha, né, esse medo e ainda tem, a gente sabe, né, de denunciar por conta disso, né, de prosseguir. E tem que fazer boletim mesmo, 2, 3, 4, 10, 20. Cada ameaça é uma nova ocorrência, né? As pessoas não podem simplesmente, fiz acabou, não vou fazer mais. Não. Fez outra Uhum. ameaça, eu vou de novo à delegacia e registro nova ocorrência, né? Isso constante, a gente tem que fazer, não pode se calar, não pode ter medo, né? A gente tem que acreditar, né, no judiciário. Não tem como você, não acredito, não vai dar certo, não vou registrar. Um não você já Uhum. tem. Então vamos lá, né? Tome iniciativa e faça sim a ocorrência. Vamos aqui para uma próxima pergunta. Vão surgindo outras aqui na minha mente, mas vamos para as perguntas que as pessoas mandaram. Pode mandar, pode conversar aí. Sim. Cadê essa aqui? Se não tenho como provar, como vou denunciar? Ele ainda pode me processar por calúnia. Então, Olha, como que funciona essa questão, por exemplo, quando não se trata de uma violência que deixou marcas físicas, né? Então, uma violência moral, uma violência psicológica, ou até a violência material que foi por meio de coação, enfim, alguma coisa que a pessoa não tem como provar, mas ela sofre essa violência. E no caso que a pessoa acho que tem medo, né, de fazer qualquer tipo de denúncia, com medo do jogo virar, né, e de ela virar réu. O que sim. você tem para dizer para gente nessa situação? É bem interessante esse caso, né, essa situação de ter como provar.
né? Aí eu pergunto para essa pessoa, o que seria uma prova? As pessoas acham que prova é só uma testemunha, ou algum documento, ou qualquer conversa de WhatsApp, e-mail. Aí entra também o trabalho do psicólogo, né? Essas violências, elas não deixam tão somente marcas na pele, no corpo, né, que o IML e outros institutos possam fazer a análise. Essas marcas ficam também no psicológico da pessoa. Então, quando não tem como provar, é uma violência que foi feita íntima, né, uma agressão, uma ameaça, uma palavra lançada, o que acontece? Eu tenho um psicólogo, né, da minha confiança e posso ingressar com uma ação com o laudo desse psicólogo. Aí o juiz ele vai determinar um psicólogo, um perito judicial e ele Perito, isso eu ia também. falar. Então é importante que as pessoas saibam que você não precisa ter marcas no corpo, você não precisa ter uma carta dizendo que eu vou te matar para você denunciar. Não, né? Qualquer coação, qualquer medo que você passe. Pessoas hoje em dia têm desenvolvido depressão, ansiedade, muitas outras doenças, que a gente fala doença da alma, né? Você como psicóloga sabe me dizer melhor ainda sobre isso. Essas Sim. doenças, elas são atestadas por psicólogos, né? Então, isso é uma prova, ela pode sim ingressar com uma ação, fazer uma denúncia e prosseguir com laudos médicos, psicológicos, né, de psiquiatras também, para anexar isso ao processo dela e também, e aí ingressar com uma ação contra esse abusador, né? É legal também, eu não sei se tem essa pergunta, a questão da gente diferenciar a questão do criminal e do civil, né, Bri? Ah, isso não tem. É, É, mas eu acho bem legal você falar isso. isso é Eu ia interessante. cutucar isso depois, até porque, gente, a Camila é minha advogada, né? Então, Legal a gente falar dessas duas questões para as pessoas, porque tem o âmbito criminal, né? Aquele crime para ameaça, o estupro, muitas vezes, a importunação sexual, que a gente pode aprofundar isso depois também num outro assunto, né? Que é bem interessante, que eu vi que a gente teve ali numa live algumas questões sobre isso. E sim. esses crimes, eles são apenados com a prisão, né, a detenção. Estou falando de uma forma para as pessoas entenderem, tá? Eu vou falar retenção, detenção, que as pessoas não vão entender muito Não, bem. sim, igual eu também. Eu Então, falo, né? A gente tem que falar um português acessível aqui para todo mundo. Se você falar o juridiquês e eu psicologuês, aí ninguém entende nada, né? então, essas questões criminais, elas são apenadas com prisão, vai preso ou paga uma multa para o judiciário, tá? E a questão civil. A questão civil é todo o abalo psicológico que aquela pessoa causou a mim. Isso também tem que ser indenizado. Então, é o âmbito civil. O Código Civil, ele fala que todo aquele que causa um prejuízo, isso prejuízo tanto material quanto moral, que é o psicológico, né? Ele tem que indenizar, ele deve indenizar, é uma obrigação, não é talvez, é um dever dele indenizar. Então, a gente viu em lives anteriores, você falando muito bem sobre alguns abusadores que jogam fora documentos e se desfazem de muitas coisas. Isso é pecúnia, né? É valor, é dinheiro, ele tem que indenizar sim. Então, o meu conselho para essas pessoas, olha, criminal e civil. Não vamos só no criminal ou só no civil, os dois. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Denunciar aonde? Qualquer tipo de delegacia? Todos os tipos de violência podem ser denunciados em qualquer delegacia? Eu vou falar e você me disse se eu estou certa. Eu trouxe dados, infelizmente, muito tristes a respeito da Delegacia da Mulher. Somente 8% dos municípios do Brasil têm Delegacia da Mulher. Então, se você está num lugar onde tem Delegacia da Mulher, o ideal é que você procure uma Delegacia de Direitos da Mulher. Agora, se você não tem, sim, qualquer delegacia tem que denunciar, porque crime é crime. Então, e acho que a Camila agora pode falar também, além da delegacia, quais os outros passos que essa pessoa pode tomar, porque não é só ir na delegacia e denunciar, né? Acredito que tem outros caminhos também que ela pode falar melhor para a gente. Exatamente. A questão da delegacia,
Eu já vi muitas pessoas dizendo que o delegado se recusou de registrar o meu boletim. Eu ouvi também um absurdo numa live sua dizendo que pediram para eu aguardar até eu voltar o abusador, ou pediram para eu voltar no outro dia. Gente, não pode, tá? É Isso não. uma cliente, né, também que sofreu abuso sexual e ela se mudou de cidade. Ela teve que voltar para a cidade dela para fazer a denúncia lá onde ocorreu o crime. E para mim isso não faz o menor sentido. O que que acontece? Eles têm orientação, a Polícia Civil, eles têm uma orientação para que sigam a comarca, né? Então eles falam, olha, tal território é minha competência, tal território é sua competência. Só que a gente tem que entender que é governo, vamos dizer ao lado de questão de São Paulo, é Estado São Paulo, é governo. Então não tem essa questão, não é minha competência. Eles não podem se negar a fazer isso. Então por isso que é bom ter um advogado para chamar de seu também, não só uma psicóloga, né? Porque É, nessas horas a gente acompanha e fala, não, vai registrar sim a ocorrência, não tem o porquê se negar. Infelizmente acaba acontecendo. A gente ouve muito dizendo que aconteceu aí com essa moça, né? Infelizmente acontece, mas não deveria, né? Não deveria. É por isso que muitas vezes a gente chega nas delegacias, já olham para a gente meio torto, né? Porque sabe que o advogado ele entende, então ele não deixa essas coisas ocorrerem, né? Tem que registrar sim, né? É uma questão do imediatismo, essa questão do registro desses tipos de ocorrência. Tem que haver o imediatismo, porque a gente não sabe amanhã dar doida nessa pessoa, né? E acaba acontecendo o pior. Então a gente tem que resguardar a vida do ser humano, que é o bem, o precioso, o único, né? de fato. E aí, Péssimo. a pergunta, né, assim, você falou, né, de ter um advogado para chamar de seu. Nem todas as pessoas têm como ter um advogado particular igual. Eu quero fazer uma denúncia, você é minha advogada, e aí eu, Priscila, e você, Camila, vamos até a delegacia, né? E você trabalha, né? Não trabalha na defensoria pública mais, você trabalha de maneira particular. E quem não tem como, né, procurar um advogado particular e tal, como que pode evitar esses tipos de abuso, né, por parte de uma delegacia e tal? Pode fazer a denúncia num ministério público, por exemplo, ou coisa assim, né? Procurar algum advogado público para ajudar? A questão de polícia, o órgão competente é a corregedoria da polícia, né? E aí a gente tem que diferenciar da polícia civil da polícia militar. A polícia civil é aquela que registra as ocorrências, né? A militar é a ostensiva, é a que está na rua mesmo. Que vai na ocorrência, sim. E aí eles acompanham até o registro com o delegado, tá? Geralmente o escrivão. Ou procurar a defensoria pública. Quem não tem condição de pagar um advogado é a defensoria pública. O Ministério Público, ele atua mais como fiscal da lei, né? É mais difícil você ter acesso, não que seja impossível. Mas o meu conselho, né, para essas pessoas é procurarem a defensoria, né? Hoje em dia está em vários municípios tem um órgão da defensoria e aí você pode se inscrever, viagem e fazer a sua reclamação. É um pouco cansativo, né? É um pouco estressante porque a fila é gigante, são muitas denúncias, são muitos processos, né? Mas dá certo, funciona, né? A gente tem que ter um pouquinho só de paciência, mas funciona. Tá ótimo. Vamos lá para mais uma pergunta. Se eu denunciar, acho que vai na mesma linha, né, assim, da outra pergunta. Se eu denunciar um abusador, corro o risco de ser processada por calúnia? É legal que aqui a gente entra nos crimes contra a honra, né? Que tem a difamação, a injúria e a calúnia. A Isso. difamação eu conto um fato desonroso, né? O meu vizinho furou a quarentena e deve estar com coronavírus. Um exemplo. Esse é a Sim. difamação. A injúria, né? Eu chamo uma pessoa de tola, de idiota, ela se ofendeu.
Gente, Agora, como ela é chique, né? Ela é elegante. Você é, viu, né? As palavras que eu usei na minha live de violência moral, né? Ele chama de puta, vagabunda, corno, né? Pronto, é assim. Prossiga, Camila. me chamar de tola, eu me ofendi. Eu também, né? Mas a gente sabe que eles vão lá embaixo, né? Assim, É, eles vão lá embaixo, eles não vão. É sua tola. é Isso é sério. elogio quando xingam a gente, né? Sua tola, não. É sua anta, é sua puta, sua vagabunda. Isso aí é injúria, né? Fúria, exatamente. Injúria. É E esses a dois calúnia, crimes, a difamação e a injúria, independente de idade ou não, eu posso ser, vai, tola ou não, independente disso, eu posso incorrer no crime da difamação e da injúria, tá? Independente se for verdade ou não, ninguém tem o direito de julgar e de falar mal do outro. A calúnia, ela sim, é diferente. A calúnia, eu imputo um crime. Então, olha, o fulano é um ladrão, o fulano é um traficante, o fulano é um estuprador. Se for verdade, aí a gente fala que tem a exceção da verdade. Se for verdade, ele não incorre para esse crime da calúnia. Então, a gente fala que a calúnia nos crimes contra a honra, ela tem a exceção da verdade. Então, se for verdade, ela não vai incorrer aí. Ela pode denunciar, pode falar e não será processada por calúnia. sim. Então, no caso, né, mulher, se você sofreu de fato essas violências, né, e foi lá e fez o processo, abriu todos esses ritos, né, que a gente está falando, é verdade. Então, assim, ele pode até tentar, né, dizer que é calúnia, mas são verdades. Olha, Então, é a alienação parental. Ai, meu Deus, minha internet. e sobre alienação parental, entra nessa questão como denunciar sem provas. Legal. Sobre alienação parental, como psicóloga, o que eu digo, até porque já vi muitos casos, gente, atendi muito, e aí, agora até falando, eu ia emendar justamente numa questão que ia cair nisso. Eu atendi um caso há uns anos de uma mulher que queria se separar e ela inventou que o marido dela abusava sexualmente do filho e que era uma criança. Então, ela estava acusando o marido de estuprador, né, de vulnerável, de um menor, do filho dele. E eu fiz todo o atendimento, a triagem, era óbvio que aquela criança nunca tinha sequer passado por nenhum tipo de trauma de violência sexual. E ali, né, a gente conversando com ela, na verdade eu fiz questão. Eu fui na delegacia da mulher e eu a denunciei, né, e falei, olha, essa mulher assim, 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 passei nome, endereço e tal, porque eu também não ia deixar esse homem depois ir para a cadeia como estuprador, né, então foi um Já vi caso terrível de alienação parental óbvia, né, e claro que eu tô pegando um caso horroroso, extremo, mas tem coisas que são muito sutis, sim, que ficam xingando a mãe, falando mal da mãe, mas as provas que a gente tem são sempre essas, né? Como a Camila já falou, um psicólogo, seja ele um perito judiciário, ou seja, tudo começa ali num atendimento psicológico, pode ser particular ou público, seja num CAPS, numa UBS, o psicólogo ele tem condições de avaliar isso, um psiquiatra, e depois indo para a justiça, o juiz que vai nomear um psicólogo ou um psiquiatra perito, né, e vai exigir laudos. Eu mesma já fiz laudos, relatórios, não como por acompanhamento, né, porque eu acompanhava, o juiz queria saber como que era o acompanhamento, mas nunca fui perita, eu não tenho especialização nessa área, quero trazer uns amigos que são especialistas para a gente um dia bater um papo sobre isso, tá bom? E a Camila, o que você tem para dizer sobre a alienação parental e as provas, como denunciar? É isso aí, alienação parental, essa questão psicológica mesmo, laudos, né? E também lembrar que isso dá direito à indenização pecúnia, tá? Valor, dinheiro, gente. Então, às vezes,
o que ela não é sofrer um processo ou nada do tipo, é ter que ganhar dinheiro, né? Então é onde vai doer mais, bolso, onde você tem que agir, onde você tem que atuar. Então, alienação parental pode pedir uma indenização, sim, tá? Laudo psicológico, acompanhamento, e aí prosseguir com todo o estudo psicológico, né, da criança. E aí o juiz vai decidir. Vamos para mais alguma pergunta. Essa pergunta aqui. E não abriu aqui. Ai, gente, eu tô sem aquelas. Não está entrando a pergunta aqui. Aqui para mim não sei por quê. Entrou para você? Apareceu? Sim, eu vou ler aqui. Aos primeiros sinais. Pode ler. Aos primeiros sinais, podemos ir colocando limites e continuar o relacionamento ou será perda de tempo? O que você acha, Camila, como advogada? Eu já falei essa semana inteira e sempre estou falando, quero hoje a sua opinião. Como advogada, o que você vê como sua experiência? Essa questão de sinais é muito complicada, né? Em relação à pessoa, a relacionamento, né? Eu acredito que é bem complicado, como você já disse, né? Fica distante e avalie, né? Eu achei interessante essa sua resposta. Deixa ele fazer terapia sozinho e avalie, né? Como na questão jurídica, não tem muito que se falar a respeito disso, né? Agora, a minha questão, a questão pessoal, eu digo que é um pouco complicado. Acho que a gente tem que se afastar de todo e qualquer problema, né? E isso é um problema, né? Esses sinais é um problema e a gente às vezes tenta se enganar, né? Ah, não, vai mudar, vai melhorar, e empurrando com a barriga até um dia que já chegou o pior. É complicado. Eu acho importante destacar nessa questão dos limites, né? Assim, o que a gente está dizendo aqui, né? A pergunta é, nos primeiros sinais, a gente coloca limites ou a gente encerra de vez o relacionamento? Eu sempre falo, né, que prudência e cães de galinha não faz mal a ninguém, né? E que a gente não deve nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Temos que desenvolver nossa inteligência emocional e tudo mais. Os limites, eles têm que ser colocados sim, no entanto, por exemplo, a pessoa te deu um tapa, ela te deu um murro, e aí você vai pôr o limite, continuar esse relacionamento? Não. A pergunta, eu vou devolver a pergunta para você. Você acredita que isso é seguro para você? É escolha. Muita gente escolhe ficar no sentido de, ou às vezes não tem, naquele momento ela está muito fragilizada, ela não consegue sair, né? E a gente vê muito isso, e vocês sabem que até nessa maratona, tudo que a gente falou aí essa semana sobre essas questões, até a primeira live foi exatamente do porquê que a pessoa se cala, do porquê que ela fica no relacionamento, mesmo mediante as violências, né? Agora, se foi uma discussão, e você e ele se exaltaram, e ele gritaram um com o outro e tal, dá para amadurecer isso? Dá para melhorar? Qual é a gravidade da situação, né? Eu acho que cada caso é um caso, não tenho como dizer, né, aqui, mais uma vez, faça isso ou faça aquilo, não existe receita de bolo, pílula mágica, e como a gente fala, né, de relações humanas, mas se certifique do que é seguro, do que você merece, né, respeito, dignidade. Acho que respeito e dignidade são as duas coisas. Depois, se faltam essas coisas, não tem amor. E aí é um relacionamento que, de fato, você deve ficar, quem vai avaliar é você. Não sou eu nem a Camila que vamos dizer, né? Não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Eu quero fazer uma pergunta assim capiciosa, que eu tô aqui me mordendo, mas daqui a pouco. Ai, meu Deus. Mais uma pergunta aqui.
não tá aparecendo para mim, não sei porquê, mas acho que para você. É um desabafo, eu acho, né? Existe algum homem na face da terra que não cometa nenhuma dessas? Aí para mim não aparece o resto aqui. Para você aparece? Aparece. Você pode ler pra gente? Existe algum homem na face da terra que não cometa nenhuma dessas atitudes? Gente, existe. Por favor, você só precisa encontrar esse homem. Ai, meu Deus. Existe, mulher, né? Lembra quando eu dei aquele exemplo? Vocês dão risada dos meus exemplos, ó, eu peguei até a colher. Era aqui também. Isso aí, ó, vamos meter a colher. Ó, coxinha. A maioria das pessoas gosta de coxinha. Só que tem aquele dia que você compra aquela coxinha ruim, né? E você tem aquela decepção. Porque, gente, coxinha é bom, não tem como ser ruim, né? Mas tem, né? Tem a coxinha que não presta, tem aquela que dá intoxicação alimentar, tem aquela coxinha mal feita, e você ainda gastou dinheiro, né? Com a coxinha ruim. Só por causa disso, você vai desistir de comer coxinha na sua vida? Não, você vai atrás de coxinhas melhores, né? Então, não é porque eu vi uma frase muito bonita, se eu não me engano, foi no perfil do pastor Cláudio Duarte, né? Não desista de sonhar porque você teve um pesadelo, né? Então, não é porque uma situação da sua vida foi ruim, pode ter sido muito ruim por muitos anos, muito traumática, muito violenta. Eu não estou menosprezando, vocês sabem um pouco da minha história, sabem o quanto eu respeito a história de todos vocês aqui, mas a gente também não pode acreditar e colocar todo mundo ali no mesmo balaio, né? Então, porque aí você está correndo você está fazendo o contrário, o que fizeram com você. Quer dizer, toda mulher é louca, toda mulher é desequilibrada, toda mulher é burra, toda mulher gosta de cafajeste, né? Mulher que cai nesse tipo de relacionamento é porque merece, é porque gosta de apanhar, porque é mulher de malandro, e nada disso é verdade, né? Então, tem um amigo meu que ele fala, como sempre, ele entra e sai, né, o Rodrigo, ele só deu um tchauzinho aqui hoje, e ele fala, isso que passou por aí não são homens, né, acho que a Camila travou, gente. Voltou, Camila? Não tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tá travando um pouco. Gente, vocês estão ouvindo a Camila? Comentem aqui, por gentileza. Se vocês... Tá com um pouco de delay, mas eu tô te ouvindo sim. Qualquer coisa você pode sair e entrar de novo que eu te chamo, não tem problema. Agora voltou. Então, assim, essas pessoas, né, não são referência. Esses homens que fizeram essas coisas horríveis, eles não são referência. Vou pegar um exemplo. Agora vamos pegar um exemplo bem horroroso, né? Tem uma mãe, eu comentei isso um dia aqui numa live, não sei se vocês viram, quem conseguiu ter quem viu eu comentando, mas era uma mãe que a menininha, a filha dela, foi nessa época de quarentena, viu? A filha dela era abusada sexualmente pelo padrasto, e a filha dela, depois de bastante tempo, teve coragem de contar. Era uma garota, acho que de 9 anos, se eu não me engano, 10 anos. E ela contou para a mãe. A mãe ficou enfurecida, com muita raiva, enforcou essa menina com um fio de ferro. Aí a menina desmaiou. Ela fez o filho dela, que é irmão da menina de 13 anos, ajudar a levar o corpo até um terreno, cavou uma cova, colocou a menina enterrada de cabeça para baixo, só com os pés para cima, e fez o menino enterrar enquanto ela olhava, ou seja, ela fez isso mediante coação, né, coagiu o menino a fazer isso, e ele disse que a irmã estava viva ainda, que ela pedia, para com isso, pelo amor de Deus, me tira daqui. Ela enterrou a filha viva, porque a filha falou que o padrasto estuprava ela. E aí, assim, olha que chocante, que coisa bizarra,
né? É uma coisa horrível. Tá, a mulher foi presa, gente, né? O próprio filho denunciou a mãe, enfim, né? Foi uma situação, foi mês passado isso. Aí você vai dizer, toda mãe é assim? Toda mãe que se a filha for denunciar, a mãe vai fazer isso? Porque essa mulher é monstruosa? Vocês percebem? Então a gente não pode colocar no mesmo balaio, né? Então, a gente vê, sim, muito machismo, né, muitos homens que são terríveis, só que vocês também precisam começar a ter o seu olhar mais treinado para o diferente. Às vezes você fica muito focada na dor, muito focada nos perfis que falam, né, de abusadores, e muito focados no abusadores, e não em você superar isso. Eu sempre faço essa crítica construtiva aqui, né? É importante nós falarmos sim do perfil, né, do abusador e tudo mais, dos abusadores no geral, homens e mulheres, mas quem é você na fila do pão? Quem é você depois disso tudo, né? O que você vai fazer com isso? Essa que é a minha questão e é esse que é o meu trabalho, né? E a gente está interessado nisso. Esse crime foi chocante, foi horrível, foi uma coisa bizarríssima. Você chegou a ver, Camila, essa notícia? Não, e eu fiquei chocada aqui de ouvir o seu relato. Não cheguei a ver, não. Nem gosto, né? Eu, particularmente, como eu disse para você, trabalhei 2 anos no criminal. Eu vi coisas bizarras, né? Coisas terríveis, e que eu estava à frente para fazer uma defesa, né? E aí as pessoas falam, e eu vou dizer aqui, né? As pessoas falam assim, como você tem coragem de defender o crime do bandido, né? Aí eu falo para essas pessoas e deixo aqui para vocês, eu não defendo o crime, eu defendo o direito que todo ser humano tem. Quem sou eu para julgar alguém, independente do que fez, né? Coloco no papel de Deus para julgar qualquer pessoa, então ele tem algum direito, é esse que eu vou demonstrar para o juiz. Mas esses 2 anos que eu fiquei na área criminal foram tempos bem difíceis, né? Inclusive o maníaco da Cantareira, ele passou na minha vara, né? Foi um caso que eu fiz uma defesa para ele, né? Então foi assim bem difícil. Esse foi um dos motivos, né? A gente, depois de um certo tempo, uma certa idade, a gente amadurece e vê crianças com outros olhos, né? Então esse foi um dos motivos para eu me afastar um pouco dessa área. Mas eu nem gosto de ver, né? Essas coisas assim, eu às vezes evito assistir esse da Atena, sei lá mais o quê, que é só morte, desgraça, e é isso que a gente está alimentando a nossa alma, né? Eu acredito que o ser humano é muito mais do que isso. Existem muitas coisas boas ainda no mundo e a gente tem que alimentar a nossa mente, a nossa alma de coisas boas, né? Então, buscar evoluir e crescer espiritualmente falando, né? Não só se alimentar dessas desgraças, essas coisas ruins. Eu não gosto Uhum. de assistir, não. Mas acontece. Infelizmente, não estamos blindados, né? O mundo é o mundo mau, né? Acontece mesmo. Sim, acontece muito. Bem, a pergunta ela já não está mais aparecendo para você, né? Consegui tirar da tela? Tá bem na minha Você cara. consegue tirar? Ai, meu Deus, eu acho que não. Porque para mim não está saindo. Não sei por que está travado assim. Voltou a do Brasil. Então, eu não sei, não, porque eu queria tirar do seu rosto para não ficar te atrapalhando. Para mim, não está aparecendo. Eu tô vendo só o seu rosto mesmo. Não tem problema. Pode deixar. Tem outra pergunta aqui, eu tenho só pouquíssimo tempo, então eu quero fazer uma pergunta minha e uma pergunta aqui da Ellen, que ficou aqui. Meu ex vive me ameaçando que vai me processar por alienação parental, sendo que não dou motivo nenhum. Ele tem livre acesso às crianças. Como me proteger? O processo de guarda ainda não saiu. Então, a gente tem que verificar o que é alienação parental para ela, né?
a questão de guarda é uma coisa, a alienação parental é outra coisa diferente, né? A guarda, eu cuido das crianças, eu detenho ali a responsabilidade sobre as crianças num determinado período, né? Pode ser uma guarda compartilhada, Uhum. pode ser uma guarda geral, apenas uma pessoa, né, que demanda isso. E a alienação parental é quando eu falo mal do meu cônjuge, ex-cônjuge, na verdade, né, do meu companheiro ou do pai das crianças. Então eu falo, o seu pai não presta, eu que sou melhor. Isso é alienação parental, tá? Não vai interferir Uhum. na questão de guarda, não interfere, porque a guarda, ela não avalia somente o dizer de um ou de outro. Os processos de guarda, eles avaliam tanto a questão financeira de quem quer ficar com as crianças, né, no caso, a questão social, fazem também um estudo na residência da pessoa para saber se é um ambiente acolhedor, né, se tem questões sanitárias ali para a criança também. Então, a guarda ela é um pouco mais do que isso. A alienação parental é mesmo aquela questão dos insultos, e isso pode ser comprovado por psicólogos, né? É o maior laudo que nós temos aí, a maior prova para comprovar esse fato é o laudo psicológico. A alienação parental, ela não é o fato de você não deixar o seu ex-cônjuge ver o seu filho ou não, os filhos. Isso não é alienação parental, entra nessa questão mesmo psicológica, que é quando você tenta, e não é só pelo pai e pela mãe, é importante falar isso. Às vezes é a avó, é um tio, é alguém da família que fica falando mal, né, de um dos genitores. Então, assim, o seu pai não presta, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo, destruindo a imagem de pai que aquelas crianças têm, para que as crianças fiquem com raiva, não queiram, né, peguem ali um asco terrível e não queiram ter um bom relacionamento com o pai. Né, ou assim, o seu pai não gosta de você, o seu pai te odeia, o seu pai nunca te quis, o seu pai não, enfim, ele é isso, ele é aquilo, o seu pai fazia isso comigo, até falar coisas também, viu, do relacionamento passado de vocês, seu pai me batia, seu pai me xingava, isso é alienação parental. Porque, assim, o que passou entre vocês dois diz respeito a vocês dois. A criança ou mesmo um adolescente, ele não tem nada a ver com isso. Porque o papel de pai e de mãe é uma coisa, ex-marido e ex-mulher é outra. Vocês que sejam adultos e se resolvam. A partir do momento que vocês têm filhos, a tarefa de vocês é serem bons pais e boas mães para estas crianças, né, independente, não usem os seus filhos, né, e eu sei que vocês que estão aqui, né, talvez nem sejam as pessoas que têm que ouvir, mas eu preciso falar, não usem os seus filhos como armas, né, então a alienação parental é basicamente isso, usa a criança para atacar o outro, e às vezes é sim, a ex-sogra, o ex-sogro, que faz, os ex-cunhados, isso também incorre no crime, é crime de alienação parental e causa prejuízos terríveis, né, psicológicos terríveis para as crianças e tal, e que pode perdurar para uma vida. Por isso que é importante buscar ajuda psicológica para as crianças nesse caso, né, e se ele tá, até um conselho que eu dou enquanto psicóloga, se ele diz que é alienação parental, que ele busque os direitos dele, se ele te processar, você vai ficar tranquila, porque nenhum psicólogo ou juiz vai falar que é verdade, porque não é verdade, se não é verdade, não é verdade. As crianças mesmo vão lá dizer. Deu uma travada aqui, não consegui te ouvir, Camila. Quer complementar alguma coisa nessa questão? Não, concordei, disse que realmente. Então, agora a minha pergunta capciosa para a gente finalizar. Quando eu estava falando de violência física, eu fiz uma pesquisa bastante grande, mas eu gosto sempre de achar os dois lados, né? Então, a questão, por exemplo, de posse de arma,
E não sei, não sei se foi legalizado aqui no Brasil, realmente não sei se a gente pode ter a posse de armas, se não pode, e sempre foi algo que me preocupou muito, principalmente em relação à violência doméstica, porque se os níveis de feminicídio e a violência já é tão grande, eu me coloco a pensar, uma pessoa que não é da área, que nunca trabalhou, né, com criminal e tal, como que seria, né, as pessoas terem acesso à posse de armas? Você não acredita, o que você acredita? Você acredita que aumentariam os feminicídios, que isso seria uma piora ou melhora? O que os estudos dizem, né, assim, porque eu vejo muitos estudos contra, até pelas linhas, é o que a gente mais vê, né, aqui no Brasil e tudo mais. Procurei outros estudos a favor, porque, como eu disse, acho que é importante ler os dois lados, para ter uma opinião, e eu ainda não tenho, eu gostaria de te ouvir. Ai, meu Deus, eu sou aquelas pessoas, talvez não vou para esse seu lado aí, né, da questão de posse de arma. Eu vou tentar rapidamente, porque o nosso tempo está curto, né? Qualquer coisa a gente volta para terminar essa questão, pelo menos. É bem bacana, ótima essa questão. Pode falar bastante sobre isso. A posse e o porte de arma são coisas distintas, tá? Sim. Eu tenho o registro da arma, ela fica na minha residência, eu não posso sair com ela, não posso ir para a padaria com uma arma no bolso. É diferente do porte de arma. O porte de arma, para os advogados, ele está liberado, a pessoa, né? Para algumas atividades, né? E não é tão simples ter uma arma em casa. O porte e a posse de arma, você passa junta vários documentos, isso vai para o exército, enfim, é bem complicado ter uma arma legalizada, vamos dizer assim, na sua residência. Eu não vou dizer que sou... a pessoa que quer maltratar, matar alguém, ele não vai usar só a arma, né? Ele pode usar uma faca, ele pode usar um fio de ferro, ele pode usar um travesseiro, né? Então, eu acredito que isso não vai aumentar ou diminuir. Isso é um pensamento Camila, tá? Estou dizendo uma opinião minha, né? Isso não vai dizer que vai aumentar o índice de mortes contra mulheres, porque foi liberado a questão das armas. Não. Agora, com o Bolsonaro, né, que as pessoas falaram, Bolsonaro ganhou, todo mundo vai ter arma. Não é bem assim, tá? Não. Tem todo um rito aí, tem toda uma questão aí a fazer a compra, a aquisição e ter a legalidade desses documentos. Eu acredito que não muda, Pri. Existem sim estudos que falam que não, né? Porque a pessoa que quer fazer o mau caráter, ele é mau caráter com uma caneta, vamos dizer assim, ou com um travesseiro, ou com uma arma. É claro que a arma ela é mais letal. Então, um tiro na cabeça já era. Um travesseiro na cabeça também, né, não vai fazer mal. Então, a questão daquela pessoa impaciente, aquela pessoa impulsiva, né, ela tem a facilidade de cometer uma coisa mais grave, isso mais rapidamente. Só que é uma pessoa sem caráter, que cometeria um crime também com qualquer outro objeto. Então, ele mataria com faca, ela está dormindo, ele empurra o travesseiro no rosto. É essa a questão, né? Eu acho que não muda, não. E é perigoso, né? As pessoas têm que ter essa questão do perigo, né? É perigoso, mas é ciente do que está fazendo. E tem também todo um estudo psicológico, né? Não são todos que estão certinho das ideias para ter o documento em casa, né? Bem, temos aqui 1 minuto para se despedir. Se vocês têm mais perguntas, gente, ainda tem uma caixinha de perguntas. Eu vou deixar lá ainda aberta por mais algum tempinho e vou mandar para Camila, para ela gentilmente responder, só mais algumas, também não vou abusar da mulher, né, gente? Imagina, fica à vontade. E
Então, a gente vai ter essa caixinha de perguntas. Tem algumas perguntas que não deram para responder. Podem ir lá na caixinha, que aí eu mando para ela, ela responde e eu faço os stories. Vocês ficam atentos aos stories lá. Tem 30 segundos para a live fechar. Então, eu vou fechar a live agora para salvá-la. E volto só para a gente se despedir e agradecer a Camila pela participação dela. Então, quero que vocês voltem para agradecer a Camila junto comigo. Só vou encerrar e a gente volta aqui.